Com o coração de pai, assim José amou a Jesus. Com essas palavras, o Papa Francisco inicia a sua carta apostólica Patris Corde, escrita por ocasião da instituição do Ano de São José, que comemora os 150 anos da proclamação de São José como padroeiro da Igreja. O Papa Francisco, como bem diz, escreve para partilhar algumas reflexões pessoais sobre a figura de São José. Então ele escreve com uma finalidade pastoral, também devocional, desejando fomentar nos fiéis a devoção a São José, propô-lo como modelo de virtudes e estimular as pessoas a pedir a sua intercessão. Essa carta é percorrida por uma ideia central. São José tem um lugar, tem um papel central na história da salvação. O Papa Francisco foi amadurecendo a ideia de escrever este documento durante a pandemia, na qual, como ele diz, pôde perceber que nossas vidas são sustentadas e tecidas por pessoas comuns. E aí ele encontra a figura de São José. Todos podem encontrar em São José o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana discreta e escondida, um intercessor, um amparo, um guia nos momentos de dificuldades. São José lembra-nos que todos aqueles que estão aparentemente escondidos ou em segundo plano têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação. O Papa consegue fazer a leitura do nosso tempo, do momento presente, em que vemos a vida ser construída, regida, tecida pelas pessoas, os profissionais de saúde, pelos repórteres, jornalistas, pelas famílias, as donas e os donos de casa, professores, enfim, por todas as pessoas que passam a vida no escondimento, mas que têm um papel fundamental para a construção da vida, da história e da história da salvação, como foi São José. São José exerce o seu papel justamente na paternidade. E é falando sobre a paternidade que o Papa partilha conosco as suas impressões sobre São José. Ele elenca como que 7 aspectos desta paternidade. O primeiro deles é São José, pai amado. O Papa Francisco cita São Paulo VI, dizendo que a paternidade de São José se exprimiu concretamente em ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício ao mistério da encarnação e à conjunta missão redentora, em ter usado da autoridade legal que detinha sobre a Sagrada Família para lhe fazer um dom total de si mesmo. São José tinha uma autoridade, tinha um poder de certa forma e não usou para domínio, para opressão, usou para o serviço. Ele converteu a sua vocação humana ao amor doméstico, na oblação sobre-humana de si mesmo, do seu coração, de todas as suas capacidades, no amor colocado ao serviço do Messias, nascido em sua casa. Então podemos enxergar no celibato de São José uma escolha livre por amor e a serviço de Jesus. Então São José é modelo do celibato consagrado, mas é modelo de serviço, é modelo de entrega para todas as pessoas em todos os estados de vida. Por tudo isso, São José é amado, é venerado, ele é reconhecido pelo povo de Deus, pela Igreja. São José é cultuado de diversas formas. São novenas, ladainhas, terços, as quartas-feiras que a tradição católica costuma dedicar a ele, o mês de março também. Quantas imagens sacras, pinturas, esculturas feitas para representar o pai do menino Jesus. Quantas pessoas carregam o nome de São José. Quantas ordens e congregações religiosas o trazem como seu patrono. Enfim, são muitas as manifestações do reconhecimento do povo de Deus a São José. O Papa recorda ainda a expressão "ide a José",
que é retirada do Gênesis, da história de José do Egito, um patriarca do Antigo Testamento, que também teve os seus sonhos e foi vendido como escravo para o Egito e se torna vice-rei e pode socorrer todo o povo que acorre a ele na fome e na dificuldade. São José é esse novo José, é o maior de todos os patriarcas, também agraciado por Deus com sonhos e se torna o socorro de todos os necessitados. Um segundo aspecto, São José, pai na ternura. O Papa afirma que Jesus viu a ternura de Deus em São José. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus é um pai amoroso e São José pôde perceber isso em sua vida e certamente transmitiu a Jesus. E Jesus, como disse o Papa Bento XVI, está enraizado numa história concreta, num lugar, num tempo, nas fases da vida humana. Percebe-se então que ele aprendeu de maneira humana. Jesus quis vir aprender com os homens as coisas de Deus, podemos dizer assim. Então, ele aprende com São José, colhe de São José a imagem da paternidade divina. São José é um pai humano, mas um pai segundo a justiça de Deus. São José é um reflexo da justiça, da santidade, da misericórdia de Deus. Em seguida, o Papa Francisco faz um paralelo, uma reflexão sobre o lugar da ternura no plano da salvação. Essa ternura que ele percebe em São José. A história da salvação realiza-se através das nossas fraquezas. Muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa parte boa, vitoriosa, mas na verdade a maior parte dos seus desígnios se cumpre através e apesar da nossa fraqueza. É aquele célebre versículo de São Paulo: basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. Se é esta a perspectiva da economia da salvação, do plano salvífico de Deus, devemos aprender a aceitar, diz o Papa, com profunda ternura a nossa fraqueza. Olha que reação diferente diante da nossa miséria e da nossa fraqueza, aceitar com profunda ternura. Nossas dúvidas, nossos medos, dificuldades, acontecimentos não devem nos separar de Deus, não devem nos afastar, nos tornar revoltados com Ele, nem nos levar ao desespero, à desconfiança. Mas, pelo contrário, devemos aprender de São José que os acontecimentos difíceis da nossa vida nos devem levar ao abandono confiante à ação de Deus. A vontade de Deus, a sua história e o seu projeto passam também através da angústia de José. Assim, ele ensina-nos que ter fé em Deus inclui também acreditar que Ele pode intervir, inclusive através dos nossos medos, das nossas fragilidades e da nossa fraqueza. No meio das tempestades, nós não temos que ter medo de deixar a Deus o controle da nossa vida. Nós desejamos controlar tudo, nós desejamos ter tudo nas mãos, dominar. Mas o olhar de Deus vê mais longe. Então a ternura é percebida pelo Papa em São José como manifestação de confiança. É o reflexo constante da misericórdia de Deus. São José pode agir mesmo em meio a tantas dificuldades, com ternura, acolhendo a dificuldade, o desconhecido, a fraqueza, a sua impotência, porque Deus é bom e misericordioso, porque ele confia em Deus e não em si mesmo, nas suas próprias forças. Terceiro aspecto da paternidade de São José pai na obediência. São José sente uma angústia imensa com a gravidez incompreensível de Maria. Ele não deseja difamá-la, expô-la a um perigo, decide deixá-la secretamente. No primeiro sonho, o anjo ajuda-o a resolver o seu grave dilema.
não temas receber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 20 a 21. A sua resposta foi imediata. Despertando do sono, José fez como lhe ordenou o anjo. A obediência de São José o levou a superar os conflitos, a superar a dificuldade. Ele superou o seu drama e salvou Maria. São José obedece e obedece com prontidão, obedece com generosidade. José fez como o anjo lhe ordenou. Em todas as circunstâncias da vida, se percebe que São José pronunciou o seu fiat, o seu faça-se. Nós não temos brotado dos seus lábios como temos de Maria, faça-se em mim segundo a sua palavra, mas o Evangelho que conta o que São José fez, mostra nas suas ações esse faça-se constante. São José é chamado nas Escrituras de justo, justamente por buscar cumprir a vontade de Deus. E é curioso, São Lucas no seu Evangelho, ele busca constantemente evidenciar que José e Maria queriam cumprir em tudo a vontade de Deus, que faziam tudo conforme a lei mandava, a lei ordenava. Nós temos a purificação de Maria, a circuncisão de Jesus, as peregrinações anuais ao templo. E São Lucas mostra que a Sagrada Família era um lar de obediência, de busca da vontade de Deus, expressa na lei, mas também de escuta, de percepção. As outras manifestações da vontade de Deus, como foram sonhos, a aparição do anjo. Jesus cresceu neste lar onde se buscava sempre a vontade do Pai Celeste. Ao longo da vida oculta em Nazaré, na escola de José, como chama o Papa Francisco, ele aprendeu a fazer a vontade do Pai. Mesmo no momento mais difícil da vida, que foi o Getsemane, a agonia de Jesus, Jesus quis que se cumprisse a vontade do Pai, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Um quarto aspecto, Pai no acolhimento. José acolhe Maria sem colocar condições prévias. Confia nas palavras do anjo, que são manifestação da vontade de Deus, e ele percebe e confia. A nobreza do seu coração faz com que ele subordine à caridade aquilo que aprendera com a lei. José apresenta-se como figura do homem respeitoso que, mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra e pela dignidade da Virgem Maria. São José não dispunha de fato de todas as informações, não sabia o que havia acontecido e certamente estava angustiado porque queria saber como vou fazer a vontade de Deus, o que Ele deseja neste momento. Mas ele confia no sinal dado por Deus, por meio do anjo, obedece, acolhe e acolhe a Virgem Maria e o menino Jesus. Deus o ajudou a escolher, iluminando o seu discernimento. No momento da dúvida, se acolhemos a vontade de Deus, se nos propomos a buscá-lo, a fazer o que Ele deseja, Deus sempre age iluminando. Deus não nos abandona. São José, diante do desconhecido, do misterioso, daquilo que se apresenta na sua vida sem que ele tivesse escolhido, opta pelo acolhimento, por se reconciliar com a sua própria história e age assumindo a sua responsabilidade. São José não busca culpar a ninguém, não busca se revoltar contra Deus ou a sociedade, não busca escapar do que lhe pode acontecer. Ele assume a sua responsabilidade porque se reconcilia com a sua vida, com aquilo que Deus permitiu, concedeu que lhe acontecesse. Assim também devemos proceder em nossa história diante de tudo aquilo que nos acontece, quer nos pareça bom, quer nos pareça ruim, acolher tudo como vindo das mãos de Deus, da providência divina.
E a vida espiritual que José nos mostra, diz o Papa, não é um caminho que explica, mas um caminho que acolhe. E só a partir deste acolhimento, dessa reconciliação, é possível intuir também uma história mais excelsa. Acolhendo a nossa vida, acolhendo o cotidiano, acolhendo os acontecimentos, acolhendo a providência de Deus em nossa vida, percebemos que há algo além, há um plano superior, que vale a pena então seguir e obedecer. Há um significado mais profundo em todas as coisas. Nada é por acaso. Quem sabe acolher, como José, sabe enxergar a ação da divina providência que está guiando tudo. Sabe ver em todos os acontecimentos, por mais difíceis e aparentemente insolúveis, Deus age e Deus guia. Acolher não é agir com passividade, mas com coragem. Isto é, o dom da fortaleza, um dom do Espírito Santo. Uma bela lembrança do Papa Francisco. O acolhimento não é um comportamento passivo, não é ser fraco, pelo contrário, é manifestação da fortaleza que vem do Espírito Santo. E de fato é preciso muita coragem para aceitar e encarar a vida como ela é, a realidade, e fazê-lo confiando sempre em Deus. A entrada de Jesus na vida de São José é um mistério. Causou certamente medo, dúvida, sofrimento, dificuldades e trabalhos. Mas José, escolhendo acolher na obediência o menino Jesus, acolheu justamente aquilo que traz a cura, aquilo que traz o bem e a salvação. Ele acolheu o Messias, o Salvador. São José agiu na fé, como verdadeiro homem de fé, modelo, exemplo, como verdadeiro filho de Abraão, que alcançou a justiça, ou seja, a santidade, pela fé. São José é esse grande modelo. E diante de todo desconhecido, crê em Deus. E assim ele pode agir. A fé dá sentido a tudo. Deus pode fazer brotar flores no meio das rochas, como escreveu o Papa. Deus pode fazer o impossível. Basta que nós creiamos e acolhamos não só os acontecimentos como provindos da sua vontade, mas que nos abramos também a acolher as outras pessoas, sem excluir ninguém. Devemos acolher em especial os mais vulneráveis. Tudo isso podemos aprender do exemplo de São José, da confiança que ele tinha em Deus, que o levava a agir com verdadeiro acolhimento. Quinto aspecto, pai com coragem criativa. Frequentemente, ao ler os evangelhos da infância, apetece-nos perguntar por que motivo Deus não interveio de forma direta, de forma clara. Porque Deus intervém por meio de acontecimentos e pessoas. São José é o homem por meio de quem Deus cuida dos primórdios da história da redenção. São José é o verdadeiro milagre pelo qual Deus salva o menino e sua mãe. São José não buscou uma resposta fora, buscou a resposta em Deus. E Deus fez com que ele fosse a própria resposta, com que ele agisse, com que ele cuidasse de Maria e de Jesus e assim desse a solução, fosse o milagre que a Sagrada Família necessitava naquele momento. O céu intervém confiando na coragem criativa deste homem. Essa coragem criativa, o Papa diz que vem do alto e que aparece justamente nos momentos de maior dificuldade, nos quais surgem em nós recursos e iniciativas que nós nem imaginávamos, nem sonhávamos ter. É o auxílio que vem de Deus, e São José o teve. Chegou em Belém e, não tendo encontrado alojamento, algo digno para Maria poder dar à luz, prepara o estábulo, faz com que fosse o melhor possível naquela situação para acolher o menino que viria. Diante do perigo, diante de Herodes, pondo em risco a vida do menino, ele prepara a fuga, vai para o Egito e lá segue, lá vive, lá encontra meios de sustentar a família, aguardando até o momento de retornar.
diante de tantos problemas, tanto no exemplo da Sagrada Família quanto em nossa vida, nós temos a impressão de que o mal é que vence. Mas, na verdade, Deus sempre encontra a forma de realizar o seu plano salvífico. O bem vence, e sempre vencerá se nós soubermos ter a coragem de São José. São José que transformou um problema numa oportunidade, antepondo sempre a sua confiança na providência. São José não foi um homem de palavras. O Evangelho não nos dá sequer uma palavra dos lábios de São José. Mas São José foi um homem de ação corajosa, de ação criativa, de ação confiante em Deus. São José não se revoltou diante de tantas situações difíceis, não desistiu. Esperançoso e confiante, agiu criativamente para contornar os obstáculos e resolver os problemas. Se em determinadas situações parece que Deus não age, não nos ajuda, o Papa nos lembra que isso não significa que Ele nos tenha abandonado, mas que Ele confia em nós com aquilo que podemos projetar, inventar e encontrar. Deus confia em nós, diz o Santo Padre, não porque Ele precise, mas porque Ele deseja. É a nossa maneira de participar no plano de salvação. Deus quer que nós façamos algo e Deus nos capacita. Ele confia em nós. Não quer que esperemos passivamente as coisas caírem do alto. Deseja que confiemos. Essa coragem criativa é, no fundo, a manifestação de um coração que busca a Deus, que o deseja, que não vai parar enquanto não o encontrar, que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Venham as dificuldades, os obstáculos, esse coração deseja a Deus e ele o vai obter. Podemos imaginar assim São José, ele recebeu a missão do alto, percebeu que deveria cuidar daquela jovem, daquele menino que viria, que ele sabia ser o Messias e ele faria de tudo necessário. Atento à vontade de Deus, arregaça suas mangas e vai em frente. É o coração que fez uma opção definitiva, uma opção decisiva, fundamental por Deus. São José teve que ser criativo e corajoso para guardar o tesouro que Deus lhe confiou, a mãe e o menino, Maria e Jesus. Como protetor, como padroeiro da Igreja, São José continua a ser o guardião de Maria e de Jesus. Assim o Papa explica a sua ideia, porque a Igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história e, ao mesmo tempo, na maternidade da Igreja, Igreja Mãe, espelha-se a maternidade de Maria. José, continuando a proteger a Igreja, continua a proteger o menino e sua mãe. E também nós, amando a Igreja, continuamos a amar o menino e a sua mãe. Que coisa bela! A missão de São José não cessou com a sua morte, com o sustento dado na terra a Maria e a Jesus. Ele continua protegendo a Igreja, ele continua protegendo Jesus e Maria, guardando e defendendo. Porque na Igreja estão manifestos, estão unidos os dois. Somos membros do corpo de Cristo. Então São José, ao nos proteger, continua cumprindo a sua missão e o Papa não nos deixa de fora dessa, nos lembra, devemos amar e cuidar de Maria, de Jesus, cuidando, amando a Igreja, sendo fiéis, obedecendo, nos engajando conforme a nossa vocação, o nosso chamado e, sobretudo, acolhendo, cuidando, amando e protegendo os mais pequeninos, os vulneráveis, os frágeis, aqueles dos quais Jesus disse: sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizeste. Então entramos numa missão semelhante à de São José, cuidamos do Cristo ao cuidarmos do próximo. Muitas são as formas, as obras de misericórdia. São tantas as maneiras que Deus nos dá de cuidarmos do próximo. Então façamos, inspirados em São José. Sexto aspecto,
Pai trabalhador. São José, além de ser padroeiro da Igreja, protetor dos pobres, dos mais sofredores, ele é também o Pai trabalhador. São José nos lembra que o trabalho é querido por Deus, que o trabalho entra no plano da salvação. Como nos diz o Papa Francisco nesta carta, o trabalho de São José lembra-nos que o próprio Deus feito homem não desdenhou o trabalho. Ao contrário, Jesus aprendeu de São José a importância do trabalho, da sua dignidade, de um sustento honesto. São José entendeu que o trabalho é participação na obra criadora de Deus. O trabalho promove o desenvolvimento do ser humano, seja do indivíduo e, consequentemente, da família, provém o seu sustento, a sua dignidade e também faz o homem crescer, faz o homem se desenvolver, aprimorar os dons, as habilidades que recebeu de Deus, exige que ele investigue a criação que o bom Deus confiou ao homem. O trabalho entra na história da salvação. São José não deu a Jesus apenas o seu nome, que o incluiu na descendência de Davi. Era esperado o Messias como um descendente de Davi. São José foi muito além, ele foi o sustento de Jesus e de Maria, foi o protetor do Cristo, transmitiu-lhe os seus valores, ensinou-lhe o seu ofício. Jesus era o filho do carpinteiro. O trabalho de José não deu simplesmente coisas úteis, coisas necessárias para Jesus materialmente, mas foi o cumprimento da missão que Deus confiou a São José. Uma missão discreta, uma missão humilde e simples. Ser pai, trabalhar, dar o sustento aos seus, dar proteção, ensinar. E assim São José fez. Compreendeu que a ação de Deus não se dá simplesmente nas coisas fantásticas, grandes, nos sinais miraculosos. Deus desejou e deseja trabalhar com as pessoas e as coisas simples, pequenas, escondidas. Sétimo aspecto, Pai na sombra. Esta expressão na sombra, o Papa a retira de um livro chamado A Sombra do Pai, que fala sobre a paternidade de São José como a sombra da paternidade do Pai Celeste. Deus de fato se mostrou e é o Pai. No Antigo Testamento ele aparece como o Pai do povo de Israel, que o guia, que o trata com misericórdia, que o conduz, como um pai conduz ao seu filho. E Jesus, que é o novo e perfeito Israel, aquele que cumpre a vontade de Deus perfeitamente, também teve um pai na terra, que o amou, que o guiou, que foi a sombra, o reflexo do amor do Pai Celeste. E é isso que o Papa quer ressaltar neste aspecto, mas o faz durante todo o documento, como percebemos. E ele diz para nós: sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outro, em certo sentido, essa pessoa exercita a sua paternidade ao seu respeito. Seja a paternidade familiar, onde isso é mais evidente, mas também na vida consagrada, na vida sacerdotal. É possível e é necessário ser pai. E ser pai não é dominar, não é prender, não é subjugar, mas é fazer o outro, aquele sobre o qual se exerce a paternidade, capaz de escolher, capaz de ser responsável e ser livre. É deixar livre. O Papa conclui que aí se justifica o título de São José Castíssimo, a percepção do Santo Padre. Não se trata de uma indicação meramente afetiva, mas é a síntese, o resumo de uma atitude que exprime o contrário da posse. A castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Um amor só é verdadeiramente tal quando é casto. Só existe um verdadeiro amor quando este amor é casto, que vai muito além da percepção imediata da virgindade, do celibato. É uma questão de liberdade, do contrário de posse, de não aprisionar.
de promover o outro, de fazer e de ajudar a crescer. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso. Este amor prende, sufoca, torna infeliz. O próprio Deus amou o homem com amor casto, deixando-o livre. Então, por isso, somos convidados, todos, conforme o nosso estado de vida, a amar com um amor casto, porque é a imagem do amor de Deus. Deus nos ama, sempre nos amou, nos deixando livres. São José é modelo deste tipo de amor, porque ele nunca foi o centro, nunca se considerou e se colocou como centro. Ele soube afastar-se desse centro e colocar ali Maria e Jesus. Maria e Jesus foram o centro da vida de São José. A missão que Deus lhe confiou foi o centro da sua vida. Então São José, como podemos intuir daí, era feliz, era alegre, mesmo com toda a dor, sofrimento, mesmo com os desafios. São José soube se situar não na lógica do sacrifício de si mesmo apenas. Ele fez o sacrifício, mas ele não parou aí. Ele se situou na lógica do dom, da doação de si mesmo. Toda a vocação verdadeira segue essa mesma lógica. Ultrapassa, eleva, converte o sacrifício em doação, em uma oferta alegre e generosa. Essa é a alegria do amor. Seja no casamento, seja na vida consagrada, a vocação que é verdadeiramente realizada, ela é alegre, ela é feliz. Ela engloba tudo isso. Ela abraça, ela acolhe todo desafio. Mas como não é egoísta, como não põe-se no centro das coisas, mas sim aqueles a quem se serve, mas sim a Deus e a missão que Ele colocou, o amor ultrapassa a noção de sacrifício. O amor eleva. Todas essas características e virtudes de São José são espelhos, são reflexos, são a imagem da paternidade divina, verdadeiramente experimentada por Jesus e por todos os que recorrem a São José, chamando-o com muita justiça de Pai. Nós percebemos durante toda essa carta, todas as considerações do Santo Padre, como ele percebe isso. No lar de Nazaré, Jesus crescendo ao lado deste grande homem, deste homem humilde, deste homem escondido, mas trabalhador, corajoso, obediente, acolhedor, que sabe dizer sim a Deus, que sabe acolher o próximo, ajudar. Este homem totalmente voltado para a busca da vontade de Deus, totalmente voltado para a abertura ao outro, para o amor, para a confiança, para a generosidade. E ele enxerga que aquele é um homem que imita o Pai Celeste, que este é um homem que entendeu quem é Deus Pai. Jesus certamente pôde colocar no seu ministério, pôde dar o exemplo de suas parábolas, sobretudo a do Pai misericordioso e do Filho pródigo, certamente usando do exemplo de São José, se lembrando de São José. É possível a um homem ser pai, a semelhança de Deus Pai. Concluindo, retomamos a linha mestra, a linha que guia todo este documento, esta carta, o papel de São José na história da salvação. O Papa Francisco citou São João Paulo II, relembrando que São José foi chamado por Deus para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus, mediante o exercício de sua paternidade. Desse modo, sendo Pai, precisamente, ele coopera no grande mistério da redenção. Quando chega à plenitude dos tempos, é verdadeiramente ministro da salvação. São José tão escondido, tão anônimo, São José que pouco falou, mas que agiu. São José se torna colaborador direto
da obra da redenção realizada por Jesus. E assim também todo batizado é chamado a tomar parte nesta missão, nessa obra. Os sacramentos, a vivência cristã, tudo isso nos capacita, nos impele, nos envolve a tomarmos parte da missão de Jesus, a estarmos inseridos no seu sacerdócio, no seu profetismo e na sua realeza. Então supliquemos a São José a ajuda para exercermos o nosso papel, com simplicidade, com humildade, na história da salvação, na nossa salvação e na de toda a humanidade. Vamos suplicar a São José, como foi o desejo do Santo Padre Papa Francisco com este documento. Vamos suplicar a sua intercessão, pedindo que consigamos imitá-lo em suas virtudes e pedindo a graça da nossa conversão. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Muito obrigado por sua atenção. Te convido a ler a Carta Apostólica Patris Corde do Papa Francisco. Leia na íntegra, medite, auxiliado pelas reflexões do Santo Padre. Um bom e frutuoso ano de São José.